E vamos falar sobre o Plutão em Aquário. Muitas pessoas me perguntaram qual era a minha visão como astrólogo tradicional a respeito desse planeta. Vamos aqui então à análise dele. Ele entrou agora em Aquário no dia 23 de março. Vai ficar assim até o dia 11 de junho, aí ele retorna para Capricórnio e no ano que vem ele retorna para Aquário de novo. O Plutão, ele na astrologia tradicional, o uso ele é opcional, com limites, e ele não é visto como o regente de Escorpião. Tem uma dica do John Frawley de vê-los como se fossem estrelas fixas, mas sabendo que não são. É uma forma de considerá-los e com limites, o que é o meu caso. Eu só levo em conta se tiver em conjunção e oposição estreitas com pontos importantes do mapa. As conotações são as mesmas. Ele é visto como poder, intensidade, plutocracia, energia atômica, buracos negros, destruição. É visto como um maléfico. Não traz coisas tranquilas. Não quer dizer que seja mal, porque senão seria chamado de malévola. A mesma coisa para o Marte e o Saturno. O Plutão agora em Aquário, ele ingressa num signo humano, assim como o de Libra, Virgem e Gêmeos, especialmente, os de ar, principalmente. Então, vão ser tempos de investimento em estruturas, educação, direitos humanos, viagens espaciais, ciência, tecnologia, inteligência artificial, o coletivo, a humanidade, porque isso é Aquário. Então, vamos ver grandes investimentos nos próximos anos nessas áreas que citei aqui. Agora, o Plutão em Aquário intensifica bastante a questão de ataques nucleares na Ucrânia. A Ucrânia, ela tem o ascendente no início de Aquário, o regente é Saturno também, é Aquário a 1 grau. Então, tanto o ascendente quanto o Saturno já estão aí em conjunção com esse Plutão, porque estão bem no início mesmo. O Zelensky, por sua vez, ele tem Sol em Júbilo, em Aquário, e Vênus também em Aquário, a 5 graus de Aquário, e são também muito próximos a Plutão. Então, isso mostra que agora com ele nesse signo, aumentam bastante as chances de ataques nucleares na Ucrânia. Já o mapa da Rússia e do Putin não apresentam essas configurações, sinal de que não sofrerão ataques. O presidente, o Putin, presidente da Rússia, ele inclusive já anunciou nesse final de semana de que ele vai reforçar a Bielorrússia, que é um país parceiro da Rússia, por onde eles entram para invadir a Ucrânia. Então, vai reforçar com armas nucleares. E isso depois que a Inglaterra disse que iria enviar urânio empobrecido para a Ucrânia. E a Rússia rapidamente disse: se isso acontecer, nós faremos os mesmos. Ou seja, quem está incentivando a guerra nuclear é o próprio Ocidente. É interessante frisar de que existe uma russofobia aqui no Ocidente, que foi bastante criada pelos Estados Unidos e pela OTAN, também chamada de OTANistão. É interessante frisar de que essa guerra da Rússia não é com a Ucrânia, mas com os Estados Unidos via OTANistão. Também é interessante frisar de que a configuração mais importante em Aquário que teve recentemente no céu foi a conjunção de Júpiter e Saturno em Aquário, que vai marcar pelos próximos 200 anos. E tem a ver com o que eu falei desses investimentos em direitos humanos, em educação e outras coisas mais. Então, após a conjunção desses dois, a Rússia e a China anunciaram a sua parceria ao mundo e a proposta de um mundo multipolar,
onde a ideia é de vários centros de poder, vários idiomas pelo mundo e várias moedas de troca, não somente o inglês e o dólar, como ficou hoje em dia. Mas o Império Americano, aliás, vou corrigir, que nós também somos americanos, o Império estadunidense, juntamente com os seus lacaios da Europa, Bélgica, Polônia e outros mais, Inglaterra principalmente, não aceitam isso daí. Então, é uma guerra comercial que já existe. Não é uma guerra militar, mas uma guerra mundial econômica. Isso aí já está acontecendo. O período mais periclitante vai ser de 20 de maio a 11 de junho, onde é maior a incidência de terem ataques nucleares. Não vejo como uma guerra mundial, mas de ataques nucleares locais ali, principalmente na Ucrânia. Tem uma frase antiga na África que eles dizem o seguinte: quando dois elefantes brigam, quem sofre é a grama. Então é o caso da Ucrânia. A briga entre Rússia e Estados Unidos, quem sofre é a Ucrânia. Quem mais sofre mesmo somos nós, enquanto humanidade e o meio ambiente. E eu lembrei agora daquela música do Ney Matogrosso, que ele fala sobre a rosa de Hiroshima, e ele diz assim: mas só não se esqueçam da rosa, dessa rosa de Hiroshima, enquanto ainda dá tempo. Bom, é isso aqui sobre Plutão e Aquário, pela visão da astrologia tradicional. Se você quiser fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida, fique à vontade em fazer contato comigo. Tudo de bom.